Agência.eclesia.pt é este o endereço onde pode acompanhar a atualidade religiosa. Luís Correia de Sousa é o autor de Sacra Página, que nos transporta à riqueza dos exemplares da Bíblia do século XIII. Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Eu é que agradeço. Sacra Página, este livro, como é que surge a ideia, não é? A oportunidade de realizar uma obra que condensa em si uma coleção vastíssima de manuscritos, não é? De Bíblias manuscritas e ricamente ilustradas, e todas situadas pelo século XIII, com a particularidade de se poderem transportar. Exatamente. Bem, isso é um projeto de pós-doutoramento. Eu sou investigador do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa e antes deste projeto estudei iconografia musical medieval também. E depois percebi com outros colegas que as Bíblias portáteis que existem em Portugal nunca tinham sido estudadas. Então surgiu o projeto de pós-doutoramento e esse é o trabalho, um dos trabalhos finais do projeto de pós-doutoramento foi o estudo deste conjunto de manuscritos que estão dispersos em várias bibliotecas em Portugal e que é um material precioso, é um património precioso que temos para conhecer. Desde logo, este livro presta um grande serviço porque possibilita o contacto e o conhecimento destas obras, não é? Que estão inacessíveis habitualmente. Portanto, o público em geral não tem acesso fácil, pelo menos, a grande parte das obras que aqui estão representadas. Em regra, estes manuscritos são guardados em cofres, em condições muito especiais de conservação, umidade e luz. Portanto, só são acessíveis aos investigadores. Portanto, são muito pouco conhecidos. Mas isso é natural com estes manuscritos todos. E eu achei que era uma oportunidade, não só de os estudar, mas de divulgar este património. E daí este catálogo. Inicialmente estava pensado apenas o catálogo, no fundo só a segunda parte do que está aí, que é a descrição dos manuscritos, a datação, são todos do século XIII, como disse. Mas depois, quando surgiu a oportunidade de publicar, da Paulus publicar este trabalho, eu acrescentei uma primeira parte, no fundo, para ir de encontro a esse objetivo, que é mostrar ao público em geral o que é que encerra um destes manuscritos do século XIII, em termos de património artístico. E então a primeira parte é precisamente um programa completo iconográfico, portanto, uma iluminura para cada um dos livros da Bíblia, que era assim que eles eram feitos, pelo menos os mais ricos. Cada um dos livros iniciava-se com uma iluminura, com uma cena bíblica, uma figura, uma personagem relacionada com o conteúdo do texto. Portanto, essa primeira parte é mais de divulgação e é precisamente para dar a conhecer este património riquíssimo que temos em Portugal, mas que está inacessível, obviamente, porque é natural. A particularidade de Bíblias portáteis. Hoje, quando falamos em portátil, as pessoas lembram-se do digital, do que vai no bolso. Não é propriamente o que acontecia com estes livros, eles tinham algum peso, mas já permitiam o transporte, porque os que se situam em séculos anteriores têm dimensões que impossibilitavam serem transportados, quase manuseados. Esta tipologia de manuscritos tem muitas novidades. Uma delas é isso. Não é exagerar que elas cabiam no bolso. Havia algumas delas, chamadas Bíblias de bolso, já neste período, que eram mais pequenas que as atuais, inclusivamente, sendo manuscritos feitos à mão, iluminados, mas eram realmente muito pequenas. Eram chamadas Bíblias de bolso. A grande mudança é precisamente essa. Hoje, para nós, é um bocadinho estranho falar em Bíblias portáteis, porque elas são todas portáteis. Mas até ao século XIII não eram. Portanto, eram muito raros os manuscritos que tivessem, para já, os livros todos da Bíblia. A norma era os livros estarem dispersos por vários volumes. E depois cada um dos volumes poderia ter 50, 60 centímetros de altura, pesar 10, 15 quilos. E era incompleto. Portanto, só os Evangelhos, só os profetas, só os Salmos. Uma das grandes mudanças foi precisamente no século XIII. Esta, que é reunir os livros todos num único manuscrito, num único livro, e que se pudesse pegar, que se pudesse levar. Estamos a falar de uma época em que não havia imprensa, portanto, as coisas são escritas, copiadas por copistas à mão, as iluminuras é um trabalho artístico e de paciência. É uma época histórica em que uma Bíblia era um livro muito guardado e raro, em que se calhar só mosteiros mais importantes teriam e não estava ao alcance do público em geral. Essa é outra das mudanças, é que deixou de ser um livro tão raro e passou a ser um best-seller no século XIII. Foi o livro mais copiado no século XIII. Foram estas Bíblias pequenas. Produziram-se aos milhares.
É um fenómeno estranho e curioso, que é importante saber. Isto está associado a diversos outros fatores, nomeadamente ao grande desenvolvimento das grandes universidades europeias. Os grandes centros produtores de Bíblias foram os contextos à volta da Universidade de Paris, Oxford e Bolonha. Estes grandes centros. Há outros, mas estes são os grandes centros. Depois há outros fenómenos, que é o surgimento e o desenvolvimento das ordens mendicantes. Portanto, os dominicanos e os franciscanos têm o seu manual. E depois é todo o público, toda a sociedade, nomeadamente as classes mais favorecidas, passaram a ter acesso também a estes manuscritos, porque muitos deles eram produzidos com materiais muito ricos e, sendo portáteis, poderiam ter o seu livro portátil. Isto é quase a origem de um fenómeno que surge para aí um século mais tarde, que é os chamados livros de horas, que são livros de orações, mas antes desses já há a Bíblia portátil, um livro religioso contendo todos os textos bíblicos que se poderia ter num bolso. Esse interesse das universidades, dos estabelecimentos de ensino superior que havia na época em torno da Bíblia, prende-se não apenas uma questão religiosa, mas a Bíblia é um livro histórico, não é? E é um repositório de cultura. É a base dos cursos de Direito, não só do Direito Canónico, mas do Direito Civil também. Bolonha, a primeira universidade europeia, né, considerada, é um grande centro, o principal dos cursos é o Direito. Portanto, a Bíblia era também base para os cursos de Direito. Era um manual universitário. Portanto, não era só no campo religioso, era um manual universitário. Portanto, a Bíblia tem um imenso repositório de textos que dá para encetar qualquer discussão sobre qualquer assunto. Portanto, era também por aí que o livro foi procurado e foi produzido. Acha que se perdeu hoje um pouco... A Bíblia perdeu hoje um pouco do seu, digamos, do seu interesse para um público em geral? As pessoas desinteressaram-se, colocam a Bíblia apenas como um livro religioso e deixaram de a olhar e de ir lá buscar ensinamentos e às vezes lições muito pertinentes, até para momentos históricos que hoje estamos a viver novamente? Eu acho que sim, eu acho que é um afastamento, talvez por ignorância, porque há muito essa ideia que a Bíblia é para os católicos, ou assim, uma coisa, não é? A Bíblia quer dizer, no fundo a Bíblia é quase da nossa civilização ocidental, porque antes de ser texto, era leitura, era oralidade, era experiências de vida, não é? Antes de ser texto. No fundo, eu podia dizer que era quase como assim, o elemento simbólico que modela toda a civilização ocidental. Não só pelo aspecto religioso, mas como todos os outros aspectos todos que referiu. Eu acho interessante, por exemplo, já me fiz essa questão, estes manuscritos é talvez uma oportunidade de voltar a pegar na Bíblia e ver o que é que encerra, até em termos patrimoniais e artigos, além da riqueza dos textos. Mas temos aí, por exemplo, nas Iluminuras, um conjunto absolutamente fabuloso de obras de arte do século XIII, como não temos em nenhum outro suporte em Portugal e no resto do mundo. E também permite, por exemplo, aferir e ver e perceber a evolução da história da arte ocidental a partir da Idade Média, porque muitas dessas obras, muitos desses temas tratados, nascem aí. E estamos a falar de Bíblias, de uma coleção portuguesa de Bíblias que estão do nosso país, do nosso património histórico. Obrigado por ter estado connosco e nos ter elucidado acerca da importância deste livro, mas também deste livro que é a Bíblia e deste livro que mostra e tem este repositório tão vasto de exemplares tão importantes. Muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco. As Bíblias portáteis do século XIII, pertencentes às coleções portuguesas.